posso apertar com muita força a carótida? Para os outros no céu. É um problema. Tá problema. Problema? Muito bom. Então esse problema vai ser explicado agora. Pessoal, na nossa carótida, nós vamos ter receptores de pressão, chamado de barorreceptores. Então, baro é pressão, receptores é receptores, propriamente dito. Então, os barorreceptores são receptores que vão monitorar a pressão arterial. Eles estão localizados em duas regiões importantes. A primeira é no arco da artéria aorta e o outro é na nossa querida artéria carótida. Eles, pessoal, esses barorreceptores, eles vão monitorar a pressão arterial batimento a batimento. Então, a cada batimento que o meu coração dá, esses barorreceptores, eles verificam a pressão arterial. Claramente, a localização deles é importante. O arco da aorta, porque vai mandar sangue para o restante do meu corpo. E da artéria carótida, porque vai mandar sangue para o encéfalo. Então vejam a importância da localização dessas estruturas. Importante falar para vocês, esses barorreceptores, eles são sensíveis principalmente ao aumento da pressão arterial. Ou seja, a pressão arterial aumentou, eles são ativados e vão promover respostas para reduzir. Todo mundo aqui na vida já passou por uma situação dessa, tenho certeza absoluta. Quando vocês levantam rápido, fica tudo escuro, né, embaixo, tá? Ruim. Por que isso acontece? Deus meu filho. Você levantou rápido demais, Deus não achou que você estava querendo subir. Por quê, pessoal? No caso, quando você levantar rápido, vai ter dois fatos importantes. Primeiro, a força da gravidade empurrando todo o sangue para baixo. Certo? Isso diminui o débito cardíaco. Mas principalmente, quando você levanta rápido, a pressão nas artérias aumenta. Se eu aumentei a pressão arterial nas artérias, os meus barorreceptores ficam estimulados e mandam informação para o centro de controle cardiovascular. Opa, a pressão arterial está muito alta, eu preciso diminuir. E o que acontece? Os vasos sanguíneos, eles dilatam. Quando dilata os vasos, todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, o que acontece com a pressão? Fica baixa. E obviamente a pressão também lá no cérebro diminui. Por isso que você fica praticamente cego, fica vendo tudo preto assim, ó. Muito bom. Certo? Então isso nós chamamos de resposta barorreflexa. Professor, eu não fiz uma pergunta. Faça, João. Se tiver uma danificação nos dois nervos vagos ali, Certo. no direito e no esquerdo, tem alguma deficiência que pode acontecer? Realmente só no controle da pressão arterial própria, no controle da frequência cardíaca propriamente dito. Sim, você vai ter déficit cardíaco nesse caso. Perfeito. Não só nele, né? Porque o nervo vago, ele praticamente é o maior nervo que a gente tem, né? Craniano, que vai inervar não só o coração, mas os pulmões, o sistema digestório. Então, com certeza, você vai ter um BOzinho. Teria meio que uma morte cerebral. O quê? Parecido com uma morte cerebral. Sim, então pessoas que têm lesão no bulbo, possivelmente eles têm prejuízo cardíaco. Perfeitamente. Por isso da cirurgia, quando vocês forem lá fazer uma cirurgia craniana, tem que tomar cuidado. Certo? Muito boa pergunta. Tanta região ali que eu vou verificar. O cara é o fogo, tá ligado? Tem tanta chance de eu ficar alguém. Sabe o Flavinho, você subiu o paciente? Ó, aumentou a pressão.
Quando aumenta a pressão dentro do vaso aumenta também. Os baroreceptores mandam informação lá para o bulbo. Você, opa, bulbo, o pessoal da aula. O que o bulbo faz? Cria uma resposta vasodilatória. Os vasos sanguíneos do nosso corpo. Isso diminui. Em um segundo você aumenta, na hora que você está levantando, aumentou a pressão. No outro segundo você já aumenta. Pessoal, e aí vocês devem estar perguntando, ué, e o paciente hipertenso, por que ele não consegue controlar a pressão pelos baroreceptores? E aí, por quê? Porque ele é fraco, sem talento. E a Mais ou menos genética isso. dele é ruim. Porque os meus baroreceptores, eles são ajustados de acordo com a pressão. Então, por exemplo, se eu tenho uma pressão 120 por 80, ele vai entender que isso é minha pressão fisiológica. No entanto, se eu ficar uma semana com a pressão 130 por 80, agora ele entende aquilo como um novo normal. Então ele vai adaptar para 130 por 80. E por aí. Então ele é um safadinho. Hã? Ele é inteligente, é importante para nós, mas ele consegue criar os lineares dele. Por isso que uma pessoa que tem hipertensão, ela não consegue controlar a pressão arterial pelos baros. Ele vai informar ao bulbo sobre a pressão arterial. Se está alta ou se está baixa, para que o bulbo possa criar a resposta. Vai. Pessoal, aqui então, ó, eu tenho aumento da pressão arterial. Observe, aumento da pressão arterial. Essa informação é levada para o bulbo, lá para o centro de controle cardiovascular. E o sistema cardiovascular, o centro de controle, vai mandar a informação tanto pelo nervo vago, fala assim, opa, coração, bate mais devagar, como também diminuição da atividade simpática. Mas, principalmente, aumento da atividade parasimpática. E nós... Oi? Por isso. Então, por isso que é importante. O que acontece? Eu tenho uma hipertensão, estou com 140 por 90, certo? Tomei o medicamento, vou voltar para 120 por 80. Aí meus baroreceptores vão entender que agora é 120 por 80. Não, ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, por exemplo, ó, eu tenho a pressão 140 por 90. Vou lá no médico, vou tomar medicamento, minha pressão agora voltou, depois que eu tomo medicamento, durante o mês, alguma coisa assim, minha pressão voltou para 120 por 80. Os meus baroreceptores agora entendem que o 120 por 80 é o normal. Ele vai acostumando à medida do tempo. Então não é uma coisa que vai ser daqui, hoje eu sou 120 por 80, amanhã eu sou 130 por 80, que ele já vai entender. Ele precisa ter uma constância de aproximadamente 7 a 10 dias até ele acostumar com essa nova pressão. Então, se eu estiver tomando uma vida, vai se aumentar a pressão, ele vai entendendo. Mas a pessoa que faz tratamento para hipertensão, ela tem que tomar remédio para sempre, mesmo se... Não necessariamente para sempre. O que acontece? Por meio de alterações do estilo de vida, você pode retirar esse medicamento e aí ela consegue manter o novo normal dela. Por conta da situação dos baroreceptores, principalmente. Então, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho um estímulo. Esse estímulo me tirou da homeostase, aumentando a pressão arterial. Quando eu tenho aumento da pressão arterial, os baroreceptores são ativados. Esses baroreceptores mandam mensagem para o encéfalo, lá para o bulbo, e o bulbo vai mandar informação ou para o coração e para os vasos sanguíneos. O que acontece? Lá no coração, eu faço o coração, bate mais devagar e vasos sanguíneos de lado. E aí eu vou ter novamente o controle da pressão arterial. Ou seja, a pressão arterial volta ao normal. Beleza? Então isso, pessoal, acontece
Batimento, abatimento, segundo a segunda, o resto da vida de vocês. Ok? Alguém aqui já ouviu falar de uma doença chamada de síncope vasovagal? Não? Então vocês têm um estudo de caso, vocês vão resolver à tarde, né? Assim, para a minha próxima aula. Nossa, já que a gente não vai ter. Nós não vamos ter a nossa aula em pequenos grupos hoje, voltada para a fisiologia. Eu deixei lá um pequeno estudo de caso para vocês estudarem, para a semana que vem a gente resolver. Tá? Tá? Síncope vasovagal. Tirei isso. Mais um. Véia, pode... é que eu tirei. Que eu tirei, nem nada de tira aqui. Perguntaram aqui. Vamos lá. Perguntaram em relação aos rins. Qual que é a importância dos rins no controle da pressão arterial? Eu respondo todos. Os rins, pessoal, eles controlam o que basicamente? O que eles fazem? Beleza, eles fazem a filtração, mas filtração do quê? Muito bem, vocês vão aprender comigo que ele não filtra o sangue, ele filtra o plasma, mas vamos lá. Mas não é o sangue. Sangue, a gente fala sangue, eritrócitos e plasma. Espera aí, eu falo. Vamos começar a quebrar os paradigmas. Você entendeu? Vamos lá. O que mais? Água, o que mais? Muito bem. Mulheres, principalmente vocês, acontecem principalmente uma vez por mês, quando vocês vão da TPM. O que acontece com a quantidade de água no corpo de vocês? Vocês retêm, né? Infelizmente. Por que vocês retêm? Por quê? Ele perguntou pra vocês. Retenção de água está relacionada à questão hormonal, mas beleza. Vocês acabaram de falar para mim, então, de forma meio absurda, que o sangue, o que ele é? É a parte líquida e as células vermelhas, brancas, certo? Se eu aumento a quantidade ou volume desse sangue, o que acontece com a resistência? Então, nesse caso, vocês vão ter um aumento da resistência vascular? Vocês vão aumentar a pressão? Então, o que os rins vão fazer nesse caso? O que vocês acham? Jogar a parte líquida fora. Ou seja, vocês vão ter um processo de diurese na água. Então, vai comigo. Só dei um exemplo aí de vocês da retenção, certo? Mas o que acontece? Os rins, eles vão basicamente controlar o volume. Basicamente isso. Então, a pessoa que retém água, ela precisa eliminar o excesso dessa água. Porque esse excesso de água vai aumentar a resistência vascular periférica. E que medicamento vocês prescrevem? O diurético. O diurético ele serve para fazer o balanceamento do equilíbrio hidroeletrolítico. A maioria são. A maioria. Pensando aí na ação do álcool, a gente está bebendo mais líquido, precisa baixar a pressão, entrando mais água, ele vai eliminar líquido. No caso, o que acontece com o álcool? O álcool ele O álcool, aldosterona? não, o álcool ele vai inibir o ADH, que é o hormônio antidiurético. Por isso que você urina várias vezes quando está bebendo cerveja. Ou qualquer tipo de substância que contém álcool. Por quê? O álcool ele atua lá no hipotálamo, bloqueando a ação do ADH. Porque se você não tem esse hormônio e retém a água, você... Por isso você precisa beber muita água para ressaca do corpo. Muito bom. Querendo ou não, se você, a viscosidade está relacionada com a quantidade de volume de sangue, né? Então, se você propriamente vai eliminar esse volume de sangue pela urina. Perfeito. Então, pessoal, venham comigo, ó. O que acontece? A gente tem um volume, um reflexo
gente tem um reflexo chamado reflexo de volume atrial. Ou seja, esse reflexo, ele é criado lá no átrio por um pequeno peptídeo, chamado peptídeo natriurético atrial. O que acontece? Quando o coração, quando os átrios percebem que está chegando mais sangue nesse coração, ele vai produzir esse peptídeo. Fala assim, opa, está chegando muito sangue, isso aqui está errado. Eu preciso alterar essa condição. Então esse peptídeo natriurético, ele é produzido pelas células atriais e vai atuar principalmente, pessoal, no rim. O que ele vai fazer no meu rim, pessoal? Aumentar a excreção de sódio e água. Se eu aumento a excreção de sódio e água, o que acontece com o volume de sangue? Diminui. Eu tenho diminuição do volume de sangue. E nesse caso, eu vou ter uma diminuição da pressão arterial. Vocês acham que esse mecanismo ele é rápido ou ele é mais lento que os vasoreceptores? Mais lento. Para formar urina demora mais tempo. Então é um mecanismo que vai de horas a dias para fazer essa regulação. Naquele esquema lá da mulher reteu, ela tem menos chance de dar um cálculo renal, por exemplo? Ou não? Não, tem nada a ver. A gente vai estudar um pouquinho sobre a formação do cálculo renal. O cálculo renal está relacionado principalmente com substâncias, né? O oxalato de cálcio, principalmente. Então, por isso que pessoas com cálculo renal não são favoráveis a comer alimentos contendo leite, alguma coisa assim. E isso favorece. Mas com cálculo renal não. É porque, tipo, eu pensei que foi um aumento do fluxo de água lá. Não. Não tem nada a ver. Beleza? Tipo assim, Beleza. Então, pessoal, basicamente, em relação ao volume arterial, é isso que acontece. Nós temos também, pessoal, um mecanismo em relação à redução do fluxo cerebral. Isso aqui vai acontecer principalmente quando a pressão arterial encefálica, ou seja, do cérebro, diminui abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Ou seja, é quando praticamente está no final da vida. Né? Então, ou seja, quando a pressão lá dentro do cérebro está muito baixa. O que acontece? Quando essa pressão está muito baixa, existe um acúmulo de CO2 e lactato nas células cerebrais. Quando nós temos esse acúmulo, vai estimular o que nós chamamos de quimiorreceptores. O que são quimiorreceptores? São receptores que são sensíveis à concentração principalmente de CO2. Quando esses quimiorreceptores são excitados, nós vamos ter uma informação chegando no músculo para promover vasoconstrição e cardioaceleração. E isso leva ao aumento da pressão arterial. Esse aqui é um dos últimos mecanismos que nós temos para controle de pressão arterial. Porque a parte encefálica, ela faz de tudo para sobreviver. Então, quando nós temos a redução muito drástica, realmente muito drástica mesmo da pressão arterial, é que vai ter essa resposta para aumento. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Qual parte? Vamos lá. a aula inteira. Muito bom? Então, ó, quando eu tenho isquemia cerebral, o que é uma isquemia? Uma redução do fluxo sanguíneo para aquela região. Quando eu tenho essa redução, quer dizer que eu vou ter basicamente, quando essa isquemia é produzida, a pressão, ela fica abaixo de 60. Na verdade é o contrário. Quando a pressão está abaixo de 60 milímetros de mercúrio, eu posso desenvolver uma isquemia cerebral. Beleza? Ou seja, não está chegando sangue adequado para uma região do cérebro. O que acontece? Se eu não está chegando sangue e nutrientes,
as minhas células continuam produzindo energia. Só que elas vão produzir energia de forma anaeróbica. Então eu vou ter uma produção aumentada de CO2. No nosso encéfalo, nosso cérebro, nós temos o que chamamos de quimiorreceptores. O que são quimiorreceptores? Receptores que são sensíveis ao CO2 principalmente. Então observe, eu tenho um acúmulo de CO2, estimulei os quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores vão mandar informação para o bulbo para ele promover vasoconstrição e cardioaceleração, ou seja, o coração bater mais rápido e reduzir o raio do meu vaso sanguíneo. Para quê? Para que aumente a pressão arterial. Quando eu tenho aumento da pressão arterial, possivelmente o fluxo sanguíneo vai ser estabilizado. Beleza? Entendeu? Opa! No AVC acontece isso só de forma mais decisiva. Na verdade, acontece isso durante o AVC, só que acontece, o AVC nada mais é do que um bloqueio daquela artéria. Tem pessoas que, tipo, vai para ter um AVC e escapa. O que pode ser um mecanismo, pode. O que acontece? Vai depender muito do tamanho do coágulo e do vaso sanguíneo que vai ser obstruído. Se for um vaso sanguíneo, vai depender do calibre, e esse vaso sanguíneo, se ele tiver uma isquemia muito grande, ele pode criar essa resposta e esse coágulo ser deslocado para uma artéria menos importante, vamos dizer assim. No entanto, pode ser que não. Pode ser que esse coágulo fique ali e aí já era o que a gente chama de AVC isquêmico, né? Que é na parte isquêmica, que pode tornar um hemorrágico, ou seja, esse vaso sanguíneo ele pode. Enquanto permanece ali, então, a pessoa tem a pressão elevada. Perfeito. É um fator de risco para o desenvolvimento da AVC. E aí, nesse caso, já não pode controlar a pressão. Por quê? Senão piora a... Pode, com certeza. Então, tipo, o paciente lá que sofreu de isquemia. Aí o aumento da pressão arterial é um fator de defesa para ele. Pode ser um fator de defesa. Pode controlar a pressão para... Só que aí a gente tem que pensar em qual, por isso que eu perguntei, vai depender muito da artéria. Qual vai ser a artéria que vai ser obstruída? Porque se for uma artéria principal, mesmo com o aumento dessa pressão, não vai adiantar nada. Entendeu? Esse coágulo ele não vai conseguir desmembrar para frente. Então o que é o AVC? Nada mais é do que um infarto. Só que... Beleza? Professor, quando esse AVC isquêmico, geralmente é esse que não deixa sequelas? Não necessariamente. Pode deixar sequelas, só que é mais fácil de retornar, né? Vamos dizer, fica menos lesivo. Então a pessoa vai continuar conseguindo fazer os movimentos, né? De forma menor, obviamente, do que era. Mas sim. Agora o hemorrágico, já, o vaso sanguíneo rompeu. Entendeu? Pessoal, pra gente fechar rapidinho aqui, ó. Venham comigo rapidinho, vai dar tempo. Penúltimos. Observe. Vamos lá. Débito do volume urinário, peso normal, e pressão arterial. O que vocês conseguem verificar por esse gráfico? Maior o débito. Maior a pressão. Diretamente proporcional? Quanto maior a pressão arterial, maior o débito de volume. Ou seja, quanto maior a minha pressão, mais urina eu faço. E observe, pessoal, ingestão ou débito e pressão arterial. Quanto maior a pressão, maior vai ser o débito de sal e água pela urina. Ou seja, quando eu tenho um aumento da pressão arterial, eu vou fazer mais xixi, eu vou urinar mais. E o que vai ter nessa urina? Sal e água. Isso nós chamamos de natriurese. Natriurese é a eliminação de sal, quantidades excessivas de sal, pela urina. Por isso que a pressão, por isso que o sal, ele é tão importante, né? É um mal que é relacionado à pressão arterial. Ok? Então observe que aqui nós temos
Então, um ponto de equilíbrio, né? Esse é o nosso ponto de equilíbrio. À medida que a gente aumenta a pressão arterial, a gente vai fazer o débito renal de sal. Pessoal, vou finalizar por aqui. Seguinte, a turma vai comigo lá para a anatomia, vou dar um intervalo de 20 minutinhos. Não, a A primeiro. A comigo vem a Fernanda. Vai ficar assim. Vai ficar assim. A A vai comigo, a B vai ficar a Fernanda e depois inverte.